Olá, boa noite, seja bem-vindo às 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo hoje sobre o quarto mandamento, o Shabat. Na língua hebraica, a palavra que é traduzida por sábado em português, Shabat, significa literalmente descanso ou repouso. Já fiz referência à tradução para o espanhol, que você vai encontrar na versão Reina Valera, como dia de repouso, quando aparece o termo hebraico Shabbat. Na língua portuguesa, eles preferiram traduzir pelo dia da semana, o que gera certamente uma confusão maior, fazendo com que algumas pessoas pensem que o que está sendo ordenado é um período cronológico na semana, quando na verdade está sendo apontado muito mais a uma qualidade. É precisamente isso, veja, nós estamos refletindo sobre a lei moral de Deus e falamos lá no início que a lei moral é aquilo que não muda. É precisamente aquilo que é imutável, supracultural. E se nós percebemos que claramente na tradição cristã, na própria palavra de Deus, houve uma mudança da cronologia do último para o primeiro dia, do sétimo para o primeiro, não se trata propriamente da questão do dia da semana em si, mas da qualidade da separação de um dia para Deus. Entretanto, isso não ficou solto a critério de cada um. Veja como os nossos símbolos de fé, o Breve Catecismo de Westminster, em especial, explica essa intricada questão que gera dúvida na cabeça de muita gente sobre a mudança do sábado para o domingo, né? O porquê ocorreu e porquê que é assim. Nós podemos dizer ainda, na lógica da teologia bíblica, que a observação do Shabat no último dia da semana é um aspecto residual da lei cerimonial nos 10 mandamentos. E que, portanto, é desvencilhado na nova aliança em Cristo quando muda, restando apenas a lei moral, que é a guarda de um Shabat, ou de um descanso para o Senhor, coletivamente experimentado pela igreja, o corpo de Cristo. Vejamos como o catecismo aborda isso. Pergunta número 59. Qual dos 7 dias Deus designou para ser o sábado, ou descanso, ou repouso semanal? Ou seja, claramente a pergunta já pega a ideia do texto bíblico hebraico e o conceito como um período para descanso. Qual dos 7 dias? Resposta. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal, ou seja, para o Shabat. E a partir de então prevaleceu o 1º dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão, ou seja, o domingo. Dominus vem de Senhor, dia do Senhor. Chamamos domingo de dia do Senhor, porque com a ressurreição de Cristo, no domingo, houve uma inversão de dias. Presta atenção à metáfora sendo usada aqui, ou à ilustração cronológica, a mensagem cronológica. Na antiga aliança, os fiéis viviam a sua vida esperando algo que viria ao final, que era a vinda do Messias. Se levava a vida aguardando o Messias que viria. Do mesmo jeito que a vida era vivida nos primeiros dias na semana, aguardando algo que era o dia do repouso no sábado. Quando o Messias, Jesus, vem e cumpre perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar e oferece a si mesmo em sacrifício, toda a lei cerimonial da espera se cumpre. Não se espera mais a vinda porque ele já veio, ele executou. E a ordem agora inverte completamente. O que se esperava se torna o evento inaugural da nova aliança em Cristo. É porque Cristo veio, porque ele obedeceu, porque ele ofertou-se como sacrifício vivo e ressuscitou, que se executou a nova aliança. E tudo consequente é decorrência da sua obra. E isto se manifesta no calendário cristão. Portanto, o Shabat deixou de ser o sábado, que era o último dia que se espera, e ele veio para ser o domingo, o primeiro, chamado de dia do Senhor, porque abre toda a realidade consequente da vida cristã. É porque Cristo morreu e ressuscitou que nós temos como consequência a vida. Por isso é por causa, liturgicamente, cronologicamente, da adoração iniciando a semana que nós vivemos o restante da semana abençoado. Portanto, o dia muda do último para o primeiro a partir de Cristo até Cristo voltar.
O texto sagrado nos diz sobre a antiga aliança que Deus abençoou o dia sétimo e o santificou porque descansou de toda a obra que fizera, até a vinda de Cristo. Retiraram, diz o texto de Lucas 23, 56, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. No sábado descansaram segundo o mandamento. Nós estamos na lógica da antiga aliança. Ainda não sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Agora, com a ressurreição de Cristo, a igreja cristã mudou, como eu acabei de explicar isso. Passa a ser a realidade celebrada inauguralmente, não a da espera, mas o ponto de partida. Em Atos 27, Atos capítulo 20, versículo 7, nós lemos: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, celebrar o sacramento da ceia do Senhor, o culto coletivo ordenado, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A igreja estava reunida para adorar no primeiro dia da semana e celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Ou seja, a igreja passou a guardar o primeiro dia da semana para adoração. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em João capítulo 20, versículos 19 a 26, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Mostrou-lhes as mãos e o lado, eles se alegraram ao ver o Senhor, e ele disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, então, celebra juntamente com eles. Diz o texto sagrado: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. De novo, o domingo sendo guardado pelos apóstolos e o Senhor Jesus aparecendo em 2 domingos seguidos, estando especialmente com o seu povo, Jesus ressuscitado e glorificado. Pergunta número 60. De que modo se deve santificar o sábado ou o domingo, o Shabá, o dia do Senhor? Resposta do catecismo. Deve-se santificar o Shabá, o domingo, o dia do Senhor, o sábado cristão, com um santo repouso por todo aquele dia. Deixa as atividades seculares de lado, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. O que nós vemos aqui é o seguinte: dê uma pausa. As atividades comuns dos outros dias deixe de lado. Descanse a sua alma, descanse o seu corpo e adore ao Senhor. É assim que nós devemos guardar o dia do Senhor. É esta a forma prescrita no texto bíblico, para que possamos dizer, como disse o salmista: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e à noite as tuas fidelidades. Para podermos estarmos juntos, como Atos 20 nós vemos, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, para que nós tenhamos mente, energia e capacidade de desfrutarmos a adoração, precisamos estar descansados. É para ser um dia leve, agradável, com dedicação aos exercícios espirituais coletivamente com os nossos outros irmãos em Cristo Jesus, celebrando a vitória do Cordeiro, inaugurando a nova fase que é a igreja, e assim como o domingo inaugura a semana. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra. Pedimos que tu nos ajudes a vivermos toda semana para a glória do teu nome, sabendo te honrar com as atividades ordinárias nos dias da semana e sabendo desfrutar prioritariamente da adoração a ti e do descanso das atividades ordinárias no primeiro dia da semana, dando início a cada semana em um período virtuoso e glorioso na tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus nos abençoe.